Vamos deixar para outra ocasião. De qualquer forma, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 16 até o 30. Lucas, capítulo 4, do verso 16 até o 30. Também está na tela, se os irmãos quiserem acompanhar na tela. Se a irmã passar para o lado de novo, aparece o texto. Ok, irmã? Só aperta para o lado aí. Passa para o lado. Travou o computador? Ok, então vamos fazer a leitura de forma tradicional. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Tua palavra foi lida aqui nesta noite e proclamada. Que o Senhor agora, o Teu Espírito, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender a absorver as verdades de vida eterna. Que tenhamos um encontro com a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é um texto interessante, e nós estamos num início de ano, em que nós estamos trabalhando o tema da Convenção Batista Brasileira, em que fala de ensinar ou ensinando o reino de Deus, algo nesse sentido, está aqui atrás, né? Ensinando a mensagem do reino de Deus. E o que teria a ver esse texto com o reino de Deus? Algumas questões têm a ver, mas antes é preciso a gente entender o contexto e entender, de certa forma, uma introdução acerca disso. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele é uma mensagem central na Bíblia, na palavra de Deus, e especificamente no Novo Testamento. Ele foi o tema principal da pregação de Jesus Cristo. E também, lógico, dos apóstolos e hoje, atualmente, também pela igreja. Jesus, ele vai iniciar o seu ministério proclamando o reino de Deus. E onde ele faz isso? Ele é de Nazaré, né? Ele morou e cresceu em Nazaré e decidiu morar em Cafarnaum. Tudo aquilo ali era uma região chamada região da Galileia. E Jesus, morando em Cafarnaum, inicia o seu ministério em Cafarnaum. Depois do batismo no Rio Jordão, depois da tentação no deserto, Jesus vai ali para onde ele mora, Cafarnaum, e ali ele começa a pregar. Ele ainda não tinha chamado discípulos, ele ainda não tinha organizado o ministério dele ainda. Mas a primeira pregação que Jesus diz e dá é: arrependei-vos,
pois é chegado o reino dos céus. Isso você vê em Mateus, por exemplo, Mateus 4, verso 17. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois de grandes obras que Jesus foi fazendo ali naquela localidade onde ele morava, ele foi passar em Nazaré, na terra em que ele cresceu. E esse texto se passa em Nazaré, conforme lemos no verso 16. E chegando a Nazaré. E aí em Nazaré, Jesus ainda não tinha feito milagre, Jesus ainda não tinha ensinado, Jesus ainda não tinha atuado como ministro do Senhor. Mas a fama dele, pelos milagres e pelas obras que ele já tinha feito em Cafarnaum, estava correndo. E as pessoas queriam saber: quem é esse homem de Cafarnaum que está em Nazaré, que faz essa grande obra? E o povo queria saber. E ele foi então para essa reunião na sinagoga. Isso era uma prática, né? Uma prática normal de quem praticava a religião judaica, que era se reunir aos sábados, e tinha uma leitura que se fazia, e os membros da sinagoga eram incentivados e escalados para fazer a leitura. E Jesus, como um membro da sinagoga, pois era de Nazaré, foi escalado de certa forma para fazer a leitura. E a leitura, ela tinha um calendário, uma ordem certa de se fazer as leituras. Não foi Jesus que escolheu a passagem de Isaías. Aquela passagem, muito provavelmente, já estava programada dentro da liturgia daquela reunião da sinagoga. A passagem que foi lida de Isaías 61, verso 1 e 2. E é interessante que Jesus, ele faz a leitura, depois ele entrega o rolo para o ministro lá que vai guardar o rolo, e ele se levanta, e ele diz assim, no verso 21, ele diz assim: hoje se cumpriu a Escritura. Eu fico imaginando, se nós estivéssemos lá, se nós, não conhecendo ainda quem era o Messias, o Cristo, estivéssemos ouvindo a leitura de um homem comum, aparentemente comum, não é verdade? Na verdade, Jesus era comum, mas ele era comum, mas também ele era Deus. E esse homem comum de Nazaré leu o texto de Isaías, que é um texto que fala acerca da era do Messias, da era messiânica, e Jesus, então, esse homem chamado Jesus, que era um nome comum também, falasse assim: se cumpriu hoje a Escritura, o que você pensaria? Eu creria, porque eu sei que Jesus, você sabe, mas se não soubesse, se nós não soubéssemos como aquele povo não sabia. É interessante que houve espanto nessa fala, houve debate ali entre eles, e houve quem perguntasse: não é esse aí o filho daquele carpinteiro, do José? Quer dizer, não é esse cara comum aí, que nunca fez seminário de nada, e sei lá, é ele que veio lá de Cafarnaum? Então houve comentários e incredulidade, e Jesus prevê que o povo ia exigir que, se ele fazia milagres em Cafarnaum, fizesse também em Nazaré. Como que você vê isso? Quando Jesus, ele vai dizer aqui, no verso 23, e ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Jesus previu, e já falou antes deles exigirem. Ele já falou que eles iam exigir, e Jesus já deu um alerta, uma repreensão. Ele vai dizer no 24: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele já viu ali a incredulidade que acontecia com ele, que era nativo ali daquela região, que era morador daquela região quando criança. Bem, e aí ele cita 2 casos do Velho Testamento que mostram que o reino de Deus e a obra de Deus, ela transcende a geografia, ela transcende certos valores humanos e religiosos, inclusive daquela época. Quando, por exemplo, ele cita o episódio de Elias, quando o céu se fechou, não havia mais chuva, o povo estava passando seca, e por causa da seca também fome, e aí Deus manda Elias ir para um lugar, para uma viúva que morava em Sarepta, uma região que não era do povo de Deus, e ali o milagre aconteceu para aquela viúva, para aquela região. E Jesus avisou e disse: naquele tempo de Elias, não teve milagre na terra do profeta, teve milagre em outra terra estrangeira. E ele também cita o caso de Eliseu, que tinha naquele tempo de Eliseu, obviamente, como
sempre houve muitos leprosos no meio do povo de Deus, no meio daquele povo, aquela doença daquela época. Ela era uma doença terrível, e havia muitos leprosos. E aí aconteceu que no tempo de Eliseu, quem foi curado da lepra não foi nenhum do povo de Deus, do povo de Israel, foi simplesmente um sírio, no caso o Naamã, que era importante naquele reino da Síria, mas ele era um estrangeiro que recebeu o milagre. E Jesus cita esses dois exemplos para dizer assim: o reino de Deus transcende geografia, o milagre não ocorre onde queremos e achamos que deve ser. E o que isso tem a ver com toda essa ideia de reino de Deus? É que toda a pregação de Jesus é acerca do reino de Deus, que na verdade a presença de Jesus é a implantação do reino de Deus. E quando a gente vê todo esse entendimento do texto, a gente precisa agora entender o que não é o reino de Deus e fazer um contraste, como você vê na sua tela. O reino de Deus, ele não é a nossa igreja ou a minha igreja. Não é. Não se resume a esse grupo aqui reunido. O reino de Deus, ele não é a minha denominação, no caso, os batistas. O reino de Deus, ele não é a igreja em toda a terra, o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não é. É mais do que isso. Na verdade, o reino de Deus é a presença do rei. Onde o rei estiver, ali está o reino. Portanto, quando Jesus iniciou seu ministério em Cafarnaum, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ele estava dizendo assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, porque eu estou aqui, porque eu estou entre vocês. E começou a implantação do reino. O reino é maior do que as nossas congregações e os nossos grupos. O reino de Deus transcende tudo isso. Bem, e a gente entendeu a narrativa, né? A gente compreendeu um pouco dessa narrativa. A gente percebe que quando Jesus disse esses dois exemplos do Velho Testamento, Jesus, ele gerou, de certa forma, raiva, ira no povo que queria ver milagre e que não cria nele, que na verdade duvidava. Quando ele disse: o meu ministério não vai ser na terra onde eu fui criado, gerou ira, gerou raiva. Não foi a fala inicial que gerou a raiva, a fala inicial em que ele disse: essa profecia se cumpriu. Essa fala talvez gerou incredulidade, mas o que gerou raiva quando ele disse: vai ter ministério, milagre e obra em muitos lugares, mas aqui não. Foi isso que Jesus disse, com esses exemplos. E quando ele disse isso, o povo quis matá-lo. Só que obviamente nós sabemos, e ontem mesmo quando estava com a juventude, estudamos essa passagem do bom pastor, em que Jesus ali diz que dá a vida e toma a vida quando bem entende. Então não era tempo de Jesus dar a sua vida, portanto ele venceu essa multidão que queria matá-lo. Você vê no verso 30, ele porém passando pelo meio deles, retirou-se. Então veja bem, isso é o contexto geral do texto, e agora vamos tentar entender algumas nuances desse reino, e por que esse reino que Jesus implanta e prega, gera raiva, gera ira em alguns, e em outros gera vida e salvação. Bem, primeiro é importante frisar que, segundo alguns teólogos, e eu vou citar já o ponto 2, tá, irmã? As fases do reino é dividido em algumas fases. Então o teólogo Strong, ele vai dividir o reino em 3 fases. Primeiro, o reino de poder com respeito ao universo. Esse reino de poder com respeito ao universo, obviamente, é o reino em que sabemos Deus governa o cosmos, a existência, ele dirige as estrelas, os astros, a história, as nações. Então esse é um aspecto desse reino, é uma fase desse reino. Depois nós temos o reino de graça, com respeito à igreja militante. O que seria a igreja militante? A igreja militante somos nós, que militamos nesse mundo mal, que estamos aqui lutando contra o pecado, proclamando o evangelho. É o tempo da igreja que está vivendo o tempo presente e lutando contra o mal e vivendo o ministério da proclamação do evangelho. Aqui Jesus estabelece, legisla, ele salva pessoas, ele defende, ele dirige, ele edifica a sua igreja na terra. E a terceira fase é o reino de glória, que diz respeito à igreja triunfante. A igreja ela vai reinar com Cristo no céu, e nós sabemos disso, e na nova terra,
e teremos corpos glorificados, estaremos com Ele. Esse é o tempo da glória, do reino de glória. E assim vemos as fases desse reino. Estamos hoje vivendo, obviamente, a fase do reino da graça, com respeito a nós como igreja que luta, que milita. Bem, e vamos ao próximo ponto então, no ponto 3, as características. Quais são as características do reino? Porque tem vezes que a gente se confunde e não sabe muito bem explicar o reino. O que de fato é o reino? E Jesus mesmo, para fazer-se entendido em alguns momentos, e para fazer alguns entenderem, e às vezes outros não entenderem também, ele falava por parábolas, e ele tentava explicar, e ele fala da parábola do semeador, da parábola do grão de mostarda, tentando explicar o reino dos céus. Mas fazendo um apanhado, um passeio na Escritura, a gente vê que as características desse reino, veja bem, o reino de Deus ele não é físico e não é geográfico, e você percebe isso quando Jesus vai dizer que não vai fazer milagre na terra que ele foi criado. Ele está implantando o reino, mas não vai implantar na terra que ele foi criado. Não se restringe a uma geografia. E ele ainda vai dizer isso a Pilatos, quando Pilatos o interroga, ele diz: o meu reino não é deste mundo. E o que seriam então essas características? Primeiro, a gente pode ver que a porta de entrada para esse reino não é uma porta literal. Não existe um reino com portões, com muros, necessariamente. Como é que é a porta de entrada? É arrependimento e fé. Você pode ver isso por toda a Escritura. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que recebe a pregação do Evangelho, e se arrepende e tem fé, essa pessoa entra no reino que não é deste mundo, como Jesus disse. E quem entra? Só entra no reino os que nascem de novo. Não é isso que Jesus disse para várias pessoas, para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Mas como nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não é isso que o povo não compreendia. Mas hoje nós compreendemos, na conversa lá com Nicodemos, que seria nascer de novo, ser uma nova criatura. E o que seria ser uma nova criatura é ser transformado pelo poder desse Evangelho e com a presença do Espírito Santo, nos transformando em nova criatura. Bem, e esse reino então está onde? Está dentro de nós. Em Lucas 17, 21, você vai ver que o reino está dentro de nós. Você vai procurar o reino aí, cadê o reino? Ele está dentro de quem crê, está dentro de quem recebeu o Evangelho, está dentro de todo aquele que faz parte da igreja do Senhor. Interessante, é um reino, parece até meio misterioso, mas não é, é totalmente revelado em Jesus. Esse reino ele vai falar também de qualidade de vida. O que acompanha esse reino para quem se torna cidadão desse reino e quem desfruta desse reino, quem pertence a esse reino, quem adentra esse reino? Essa pessoa vai desfrutar da justiça de Deus, ela vai também caminhar em justiça, ela vai desfrutar da paz, ela vai ter alegria no Espírito Santo que habita nela. São características do reino. Sem essas características não é possível nós tentarmos, de certa forma, apresentar o reino, implantar o reino, continuar o ministério de Jesus. Precisamos dessas características, como por exemplo a próxima: os súditos desse reino são pessoas diferentes, são pessoas, naquele caso então, no Sermão do Monte, Jesus vai falar coisas interessantes, vai dizer que o reino dos céus é destinado a pobres, a quebrantados, a mansos, a famintos de justiça, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. A justiça desse reino vai excede a daqueles religiosos daquele tempo, os escribas e os fariseus. E o reino de Deus, ele é um reino de uma lógica inversa à lógica mundana. Certa vez eu vi uma frase, um comentário, alguma coisa na internet, dizendo que o reino de Deus é ilógico. Na verdade não é ilógico. O reino, tudo que diz respeito ao Senhor tem lógica, porque no princípio era o verbo, e essa palavra verbo é o logos de Deus, e Paulo vai falar de culto logical, culto racional e espiritual, ou seja, há uma racionalidade, uma espiritualidade no plano do Senhor e nesse reino. Então, se o reino de Deus não é sem lógica, como é que funciona isso? É simples.
O ser humano é contrário a Deus. E o ser humano, por causa do pecado, tem a sua lógica mundana pecaminosa. E o reino de Deus é exatamente o oposto da lógica do homem. Por isso que você vai ver, por exemplo, que o maior no reino de Deus, na verdade, é menor. É aquele que é o menor vai se tornar o maior. Quem quiser ser o primeiro deve ser o servo, aquele que serve a todos. Os que estão no topo da pirâmide vão ficar embaixo da pirâmide. E os que estão embaixo da pirâmide vão ficar no topo da pirâmide. Esse é o raciocínio. Há uma revolução geral em que os soberbos são dispersos. Na política, os tronos dos poderosos são derrubados. E no social, ele exalta os humildes. E na economia, ele alimenta os famintos e, dependendo da situação, deixa os ricos sem nada. É assim que é a lógica do reino de Deus. Como é que funciona isso? Quem administra isso? O próprio Deus, que é o rei. E no próximo ponto a gente vai ver ainda mais dessas características. O reino de Deus, ele vence preconceitos. Ele vence o preconceito religioso, por exemplo. Os gentios, vejam bem, quem são os gentios? Todos aqueles que não eram do povo de Deus lá, dos judeus. Então nós brasileiros somos, de certa forma, gentios. Então, você vê, os gentios são alcançados por Jesus. O samaritano, por exemplo, ele é um exemplo de vida cristã. A mulher samaritana, que Jesus conversa com ela no capítulo 4 de João, naquele poço, ela pegando água, ele vai falar de adoração em espírito e em verdade, e ele vai encaminhar aquela mulher como missionária para os samaritanos. A salvação e o reino de Deus vai aos que eram, de certa forma, alvo do preconceito religioso, que eram os samaritanos, os gentios. E nós também, os judeus não aceitavam salvação além deles. Bem, o reino de Deus, ele vence outros tipos de preconceito, como por exemplo, o preconceito político e ideológico. Jesus, ele vai chamar para ser discípulo Mateus, que de certa forma, se a gente fizesse uma análise da política dele, da ideologia dele para os tempos de hoje, ele seria como uma extrema-direita aí de ideologia, como muitas pessoas falaram de ideologia nesses tempos de política. Mateus seria isso. E Jesus chama outro, Simão, o Zelote, que seria um outro lado, o extrema-esquerda, no mesmo ministério, nos discípulos ali, um da esquerda, outro da direita, e tendo que aprender a conviver. Ou seja, o preconceito da ideologia, ideológico. O reino de Deus vence isso, transcende isso. Portanto, eu não posso submeter nenhuma ideologia, nem as atuais, nem as do passado, ao funcionamento do reino. Pelo contrário, o reino de Deus transcende essas coisas e desfaz essas coisas. Outra coisa que é interessante é que o reino de Deus vence o preconceito social e moral. Jesus vai transformar uma mulher prostituta, possessa, como a primeira missionária da ressurreição. Vocês sabem quem? Maria Madalena. Ela foi a primeira que deu a notícia de que Jesus Cristo ressuscitou. Como pode isso? Ela não tinha moral? Ela não deveria ser considerada? Mas foi tão considerada que deu a primeira notícia da ressurreição. Outra coisa que a gente vê interessante, não só ela, mas Jesus transforma um louco possesso também um missionário em Decápolis. Você lembra daquele endemoniado gadareno, chamado de gadareno, que para nós a gente chama injustamente ele de endemoniado, porque ele já é ex-endemoniado, já está com o Senhor, ele é nosso irmão. Mas aquele, quando era endemoniado, ali, o que aconteceu ali? Jesus o libertou, aquela cidade em volta ali ficou traumatizada, assustada com aquilo ali, porque viu demônios irem para porcos e porcos se jogarem em precipícios, e eles deram mais valor ao prejuízo que eles tiveram ali, com aqueles porcos, com aquele meio de sustento que eles tinham ali, do que com o milagre. Eles deram mais valor ao dinheiro e ao bem-estar deles, como por exemplo o negócio de porcos, do que a libertação daquele homem. Mas mesmo assim, Jesus foi misericordioso. Enquanto ele queria estar com Jesus, aquele homem, Jesus o encaminhou novamente, falou: fique com o teu povo, com a tua família, e fale o que aconteceu com você. O reino de Deus é assim, transforma endemoniado em missionário, e tem misericórdia de pessoas que o expulsaram, em troca de porcos. Vence também, o reino de Deus, aí passando mais à frente, ele deve ser a maior aspiração do crente. Veja bem,
O que o crente deve sonhar, almejar, querer para a sua vida? O que você, meu irmão, deve sonhar? Eu tenho que sonhar com a casa própria, eu tenho que sonhar com o meu casamento, os jovens aí que estão nessa luta, eu tenho que sonhar com a profissão, eu tenho que sonhar com muitas coisas nesse sentido. São sonhos até válidos, mas esses sonhos não têm valor se o crente não tiver o primeiro sonho, a prioridade da vida dele, que é o reino de Deus. Venha o teu reino. Amém, irmão? O reino de Deus, ele é o nosso maior tesouro. Por exemplo, o reino como tesouro escondido. Quando você encontra esse reino, você abre mão de tudo que você tem. Você vai dizer, eu sou teu, e ainda vai até cantamos a palavra dizendo, tudo é teu, e nas tuas mãos te damos. É assim que funciona o reino de Deus. É o nosso maior tesouro. Quem quiser ganhar a vida, perderá, mas quem perder a sua vida, a achará. É o reino de Deus, invertendo a lógica humana. Outro ponto, número 4, a oferta do reino de Deus. No verso 18, é interessante que você vê aí no texto, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Para quem esse reino? A oferta desse reino, primeiro, boas novas aos deserdados da ordem econômica. Onde chega o reino, chega a justiça do reino, pois os súditos, que têm fome e sede de justiça, né, eles se arrependem e recebem. E Jesus ainda vai dizer em outros textos, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Os gadarenos expulsaram Jesus, porque deram valor ao bem-estar. Os súditos do reino serão julgados. Jesus falou assim, tive fome e não me deste de comer. Então, os desesperados dessa ordem econômica devem ser atendidos. Não estão esquecidos do reino de Deus. Na verdade, estão sendo considerados. O problema é que muitas pessoas dão valor apenas a esse aspecto do reino e esquecem todo o restante. Não existe um reino pela metade, não existe um reino incompleto, não existe um reino que só atenda questões econômicas, do ponto de vista do reino de Deus, porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Mas não é por isso que devemos ser hipócritas e negligenciar, porque o próprio Cristo fez boas obras e atendeu necessitados. Bem, próximo ponto, ele apresenta boas novas aos deserdados da ordem política social. Onde o reino de Deus chega, quebram-se as correntes da opressão. Ih, está parecendo um discurso meio político, né? As nações saíram da escuridão, da ignorância, da escravidão. No reino, grande é quem serve. E por isso, você vai ver que ao longo da história da igreja, né, você vê, Jesus, ele alvoroçava o povo. Lucas 23:5 vai dizer, ele alvoroçava o povo, começando desde a Galileia. E é isso que irritava as pessoas, porque eles achavam que Jesus tinha que atender os ricos, que tinha que atender os nobres, tinha que atender os religiosos. E Jesus atendeu os esquecidos. Como é que vai funcionar isso? A gente vai ficar atendendo o pobre e esquecido? E como é que fica o rico, né? E como é que ficam os poderosos? Eles ficam também eles têm espaço no reino. É que Jesus vai dizer que é muito difícil um rico se converter. Quando está dizendo isso, ele está dizendo porque a pessoa ama, idolatra aquela riqueza, aquele poder. Se ela largar aquilo tudo, se ela abandonar aquilo tudo, obviamente ela será salva. Não é diferente quando aquela passagem que Jesus tem com o jovem rico, em que ele era um praticante da lei, um grande religioso, fazia tudo certo, desde que aprendeu dos seus pais, e aí ele fala para Jesus, que eu estou fazendo tudo certo, mas o que é necessário para herdar o reino dos céus? Jesus, aí o texto vai dizer que Jesus o amou, e porque o amou, identificou a necessidade desse rico, e a necessidade desse rico era parar de idolatrar a sua riqueza, e por isso disse, vende tudo e dá para os pobres. Não é que temos que todos ser pobres, temos que abandonar os nossos ídolos. É necessário abandonar os ídolos. Portanto, Jesus atendeu aqueles que eram abandonados e que já não tinham mais expectativa. E os ricos e os poderosos tinham que abandonar os seus deuses, o poder, os seus tronos.
Então é errado ser rico? É errado ser governante? É lógico que não. E obviamente que não. E você vai ver pela toda a Escritura que devemos até orar pelos governantes. Devemos até... E Deus estabelece reis, os reis do povo de Deus, o reinado de Davi e muitos outros. O problema não é esse. O problema é, adora quem? Adora Deus ou adora o trono? O trono humano. Essa é a questão. Então você vê que esse reino, ele vai para essas questões políticas também. Ele vai também dar boas novas aos deserdados da saúde física. A salvação, ela é para o homem total. Então Cristo, ele vai resgatar o nosso corpo, nós teremos um encontro triunfal com Jesus e o corpo será resgatado. E na sua passagem terrena, ele cura cegos, coxos, paralíticos, aleijados, se compadeceu. Hemorrágicos, leprosos, lunáticos. Ele sempre vai aliviar o sofrimento. E nós, como igreja, também devemos aliviar o sofrimento das pessoas da forma que Jesus fez, não da forma que achamos ser a certa. Outra parte interessante, letra D, e a principal das ofertas desse reino, que na verdade abrange todas as outras: boas novas aos deserdados da ordem moral e espiritual. O que seria isso? Bem, Jesus veio para quebrar o jugo do pecado. Nós, como seres humanos, nascemos no pecado, debaixo de pecado de condenação. E Ele veio para nos libertar dessas algemas do mal. Muitos vivem até hoje em calabouços de pecado, em masmorras existenciais e psicológicas até. São escravos de vícios, do mundo, da carne, do diabo e de muitas outras coisas. Quando o reino de Deus chega, chega a nova vida. Não podemos viver o reino de Deus comportando-nos como filhos do reino de trevas, por exemplo. Ou somos do reino da luz, libertos do pecado e exalamos todas as outras características e obras que já mencionamos, ou não temos esse reino. Não é possível ajudar o próximo e não ter libertação do pecado. Seremos apenas religiões que fazem caridade. É importante frisar isso. Oferta do reino de Deus para os necessitados de forma geral, ou seja, todo aquele pecador que precisa de Deus, precisa de salvação, o reino de Deus é oferecido para ele. E se ele crê, ele recebe. Se ele não crê, obviamente ele perde a oportunidade. Próximo ponto, número 5. Como é que é a dinâmica desse reino de Deus? Esse reino, ele não vai ser implantado por força, por guerra, por armas ou derramamento de sangue. E é interessante que pensaram até que seria até tomar o poder lá no tempo de Roma, em que Jesus viveu. Olha como é a cabeça do homem pecador. O ditador russo Lenin disse assim: os grandes problemas na vida das nações só podem ser solucionados com a força. Já Deus vai dizer: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Daniel 2, capítulo 2 vai dizer, e vai falar: os reinos desse mundo passarão. E Apocalipse 11:15 vai dizer assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. É outro padrão, é outro reino, não é por força nem por violência. O grande compositor e músico Handel, quando compôs a famosa obra Messias, chamada Messias de Handel, tem no Aleluia de Handel uma grande peça que foi escrita, aliás, todo o Messias foi escrito com a palavra sendo cantada. E é interessante que o Aleluia de Handel tem uma hora que fala exatamente essa passagem de Apocalipse: o reino do mundo se tornou no reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E é assim que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é pela força, tomando poder, fazendo caridades, etc., e tentando curar as estruturas pecaminosas desse mundo, as estruturas de poder, chamadas também estruturas de pecado. Não é curando as coletividades que é o reino de Deus, mas é curando o indivíduo no coração. E formando mais um, e formando mais um, formando a família de Deus, formando a igreja, e a igreja que avança. Por isso Jesus vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O próximo ponto, número 6,
os herdeiros do reino de Deus. Você vai ver no verso 20, no verso 22, no verso 29 dessa passagem que parece que não está falando de reino, mas está. Os judeus, eles ouviram, já falei sobre isso, expliquei, que o que Jesus falou acerca do reino, que estava aberto aos gentios, quando ele cita lá a viúva de Sarepta e também Naamã. O reino vai quebrar as barreiras sociais e denominacionais, não vai haver mais raças, classes, nem denominações messiânicas. A natureza humana até despreza, e despreza mesmo, a soberania do rei. O reino de Deus, ele vai avançando, ainda que o rejeitemos. Ele avança. Não tem, como Paulo vai dizer, nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu. Paulo vai dizer isso. Não tem. O que tem é o avanço do reino. E nós fazendo parte desse reino. No número 7, item 7, nós vemos a vitória desse reino. A vitória absoluta desse reino. No verso 30, quando Jesus foi levado para ser jogado do precipício. O texto vai dizer, eu já li, eu repito. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O que significa isso acerca do reino de Deus? Significa que não puderam deter Jesus. Nós podemos até rejeitar, negar, mas nunca deter a obra do Senhor. O rei, ele avança e o reino sempre é vitorioso. Várias formas, várias tentativas foram usadas para afastar Jesus do seu projeto de implantação do reino. Por exemplo, Herodes quis matá-lo já, quando estava para nascer ou nascendo. O diabo quis desviá-lo no deserto, você lembra disso? Multidões quiseram fazê-lo ser um rei político. Judas, então, tentou fazer um jeito de Jesus ser preso, para tentar se manifestar ali uma revolução. Os religiosos o acusaram de blasfemo e impostor. Os sacerdotes, por inveja, se uniram aos políticos para o prender. Quantas tentativas de parar a implantação do reino dos céus. Todos se macumunaram para deter Jesus e o seu reino. Mesmo na cruz, Jesus ele ainda era o dono da situação. Ali mesmo na cruz, ele vai abrir as portas do reino para um ladrão que se arrependeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os homens quiseram detê-lo pregando-o na cruz. Mas na cruz, foi na cruz, quando achavam que o estavam detendo, foi ali que ele abriu as portas do reino para você e para mim. O reino de Deus é algo tremendo e diferente. Não adianta virmos aqui falar, temos que ajudar pessoas, amar pessoas, e temos. Mas o problema é que muitos só querem amar pessoas, outros só querem ajudar pessoas, outros só querem fazer revolução, outros só querem mudar a política do país. Porque o reino de Deus, se tivermos um presidente crente, o mundo vai mudar? Não, não vai mudar. O que vai mudar é a implantação do reino, que começou em Jesus e continua através da igreja, até que ele venha. O que a gente aprende com isso? 2 pontos e eu termino. Aplicações destacadas. Próxima, pode passar, irmão. Primeiro, devemos receber o reino por inteiro. No reino de Deus não há meio termo. Ou somos do reino ou não somos. Aceitar apenas algumas características desse reino, se tem várias aqui. Ah, eu gosto dessa, não gosto daquela. Gosto dessa, não gosto daquela. Aceitar só em parte, significa rejeitar por completo esse reino. Ajudar os pobres e ignorar a salvação deles. Pregar aos enfermos e não ter compaixão para ajudá-los em sua dor. Entender que os menores são grandes no reino e ignorar a necessidade de salvação dos poderosos. Isso é aceitar o reino pela metade. Isso é rejeitar o reino. Tudo isso são formas de aceitar o reino incompletas. E portanto significa distorcer princípios do reino e servir um reino falso. Um reino criado pela sua mente, pela minha mente pecaminosa, pelas nossas preferências, e servir a um rei igualmente falso, que não é o rei da palavra, um Deus inventado. Que não caiamos nestas armadilhas sutis, de gostar de alguns aspectos de Jesus,
e do reino dele, e ignorar outros. E é o que dizem aí fora, porque Jesus ama todos, e ama todos mesmo, fala para amar muita gente, os inimigos, mas esquecem a repreensão que Jesus dá, as correções, como por exemplo no texto que lemos, quando Jesus disse, não vai ter milagre em Nazaré, não vai ter. Quando Jesus vai dizer, por exemplo, que é preciso se consertar com seu irmão, chamar ele e dizer qual é o pecado dele, apontar o pecado dele para a correção, e se ele não se consertar, chamar outro. Não, essa parte eu não quero não, essa parte de Jesus, essa aí é porque a Bíblia está errada quando escreveram, aí começam a inventar um monte de coisa, para defender outra coisa, e essa outra coisa é um outro reino, e é um outro rei, e é uma outra palavra, ou seja, não é o rei que servimos, é um ídolo. Portanto, que sejamos capazes de seguir aquele rei que ama, mas aquele rei também que corrige, e assim possamos amar e corrigir, e nos corrigir mutuamente, em amor, obviamente. Segundo, estamos falando de reino e temos um só rei. Como conhecemos o nosso rei, nós não podemos seguir outros reis, já estamos falando disso, e suas ordens. Por exemplo, as propostas desse mundo, devemos agir com a mentalidade e o caráter do nosso rei. Como Jesus pensa, como Jesus age, o que Jesus faz diante de cada situação da nossa vida, como ele faria. Falta de amor, falta de compaixão, falta de correção e disciplina não são características do nosso rei. Como ele é um rei bondoso, amoroso, misericordioso, veja os atributos, longânimo, santo e justo, devemos viver numa vida que expressa esses valores. Amor, bondade e misericórdia, por exemplo, devem andar em perfeito equilíbrio, com santidade, justiça e correção. Aceitemos o reino e o rei com todos os seus atributos. Em parte não, em parte é rejeitar. Que coisa maravilhosa é, para concluir, no verso 21, quando Jesus diz, hoje se cumpriu esta escritura. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o ano aceitável do Senhor, que Isaías profetizou, chegou. A implantação do reino começou e permanece até hoje. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina quando vence a morte. Portanto, meu irmão, temos alguns encorajamentos. Primeiro, ore sempre, venha o teu reino. Segundo, viva como filho do rei. E filho do rei não é agir como um príncipe mimado, mas é agir como Jesus, que de rei foi o servo obediente, obediente até a morte de cruz. Viva como cidadão do reino, ou seja, exale os valores e as características e os atributos que são manifestos em Jesus. Trabalhe para que esse reino venha na sua plenitude. Como igreja, temos essa missão: continuar a proclamar a mensagem do reino. Ao invés de pregarmos mentiras como, por exemplo, sua vida vai melhorar. Vem que sua vida vai melhorar, você vai vencer a crise financeira, ou coisas que confundem as pessoas. Vamos dizer o que Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A começar em mim, a começar em nós. Talvez você que esteja aqui nessa noite não conheça esse reino mesmo, não entenda desse reino, não saiba o que é esse reino, está conhecendo alguma coisa agora. Saiba que a porta de entrada para esse reino é crer no Rei Jesus, é crer na obra dele, é crer que ele implantou. Os seus conterrâneos, aqueles que cresceram com ele, não creram, e por isso não viram libertação e não viram milagre. Mas aquele que crê encontra liberdade do pecado, encontra salvação e vida eterna. E nós, como igreja, somos hoje encorajados a perseverar na implantação desse reino. O reino de Deus está próximo, como Jesus disse, na verdade já chegou,
porque onde o rei está, ali está o reino. Se o rei está no teu lar, o reino de Deus está ali. Se o rei está no teu trabalho, o reino de Deus está ali. Se o reino de Deus está nas suas finanças, se o rei está ali, o reino de Deus está ali. Talvez estejamos passando por momentos de dificuldade financeira, dificuldades, às vezes falta de amor dentro de casa. Talvez estejamos passando por inúmeras provações, falta de saúde. Sim, mas a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode faltar a comida, pode faltar o dinheiro, pode faltar o amor de alguns parentes, e quando falta tudo isso, o Senhor é o meu alimento. O Senhor, Ele é o meu parente que me falta. O Senhor é o meu sustento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado, veja aí a dualidade da guia, da condução e da repreensão, me consolam. Portanto, persevere, igreja do Senhor, igreja de Campo Grande, nós, povo de Deus, uma fração deste povo que milita nesse mundo. Não cedamos e não vamos sucumbir às brigas ideológicas, tentando dizer que fazem parte do reino de Deus, às brigas humanas e às disputas, tentando dizer que representam Cristo. Não representam. O que representa o reino é o rei. E você, como arauto desse rei, foi dito hoje de manhã, a igreja é uma porção visível desse reino, a igreja é a manifestação desse reino, a igreja é a voz do Salvador. Sejamos os Cristos que esse mundo precisa, que nunca mereceu, mas precisa. Sejamos como os heróis da fé, dos quais o mundo não era digno. Para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar?